Olá, você vai assistir mais uma aula do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. E na aula de hoje eu ensinarei como resolver problemas deste tipo. Encontre as equações para o círculo oscilador da elipse 9x² mais 4y² igual a 36, nos pontos de coordenada 2 e 0 e 0 e 3. Utilize o software GeoGebra para a construção gráfica da elipse e dos círculos osciladores no mesmo plano. Eu sou o professor Carlos Robelato, bem-vindos ao meu canal. E você que ainda não está inscrito, aproveite, faça sua inscrição e vai deixando aquele joinha. Então vamos começar a resolução do problema. O primeiro passo para nós resolvermos esse problema é escrever a equação da elipse na forma paramétrica. E para escrever a equação da elipse na forma paramétrica, nós vamos primeiro escrever na forma padrão. Depois nós vamos calcular o valor do parâmetro t nos pontos dados, que são 2 e 0 e 0 e 3. E como que é a forma padrão para elipse? Então, para essa elipse aqui, 9x² mais 4y² igual a 36, o centro dessa elipse é o ponto 0, 0, que é a origem do sistema, no plano cartesiano, R2. E quando a equação tem do lado esquerdo, que é o primeiro membro, apenas um x² e y² e do lado direito apenas uma constante, essa equação aqui, ela vai ter ou essa primeira forma aqui, ou essa segunda forma. A diferença dessa para essa daqui é onde o a e o b estão. O a aqui está embaixo do x² e aqui ele está embaixo do y. E aqui o b está embaixo do y e aqui ele está embaixo do x. E qual é o problema disso? É que o a ele é a medida do semi-eixo maior. Se ele estiver embaixo do x, significa que o semi-eixo maior vai estar sobre o x. E se ele estiver embaixo do y, o semi-eixo maior vai estar embaixo do y. E como é que nós sabemos qual das duas utilizar? Nós vamos pegar aqui a equação que foi dada, dessa forma aqui, e vamos verificar o coeficiente do x² e o coeficiente do y². O a ele vai estar embaixo da variável cujo coeficiente é menor. Então aqui o 9 e aqui o 4. Então o menor é o 4. Então o a ele vai estar embaixo do y². Então qual dessas duas que nós vamos utilizar? Então vai ser essa equação ali. Tá? Então eu vou pegar essa equação aqui. Agora eu vou pegar essa equação e escrever essa equação. Aqui eu tenho aqui no primeiro. Aqui eu tenho o primeiro membro, o segundo membro. Vou pegar o primeiro membro aqui, que eu tenho um quociente de potência, e o segundo membro, outro quociente de potência, e escrever na forma de potência de quociente. O que é quociente? Divisão. Então aqui eu tenho potência, uma divisão de potências, e aqui eu tenho uma potência de divisão. Depois que nós escrevermos nessa forma aqui, nós vamos escrever na forma paramétrica. Então, o x sobre b ele é igual ao cosseno de t e o y sobre a ele é igual ao seno de t. Por quê? Se eu trocar aqui o x sobre b por cosseno de t, então vou ter cosseno de t ao quadrado, e y sobre a, trocar por seno de t, então vou ter seno de t ao quadrado, e cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t dá 1. Tá? Então, agora vamos ver por que eu tenho que colocar o a embaixo do y². Por que ele vai ser isso daí? Então, agora nós vamos encontrar essa forma padrão. Nós temos aqui a equação. O primeiro passo aqui para encontrar a forma padrão é dividir o lado direito por 36, que eu tenho que transformar em 1 aqui. Então, eu vou dividir a equação toda por 36. Então, eu vou dividir o 9x² por 36, o 4y² por 36 e o 36 por 36. Quando eu divido 36 por 36, vai dar 1. Então, eu já consegui 1 do lado direito. O 9 e o 36, como o 9 é menor que o 36, não dá para dividir, mas dá para simplificar. Então, eu vou dividir por 9 aqui e por 9 aqui. Então, eu vou ficar com 1 quarto. E aqui eu vou dividir por 4 e aqui por 4, então eu vou ficar com 1 nono. Então, observe que aqui embaixo, o maior valor está embaixo do y. Agora, eu vou achar a raiz quadrada do 4, que é 2, e vou achar a raiz quadrada do 9, que é 3. Aí, estou escrevendo já nessa forma aqui, x sobre b. Aliás, nessa forma aqui, x ao quadrado sobre b ao quadrado. X ao quadrado sobre 2 ao quadrado, então b é 2. E y ao quadrado sobre o ao quadrado. Y ao quadrado sobre 3 ao quadrado, então o a é 3. Agora nós vamos escrever nessa forma aqui.
Então, vou ficar com x sobre 2 ao quadrado, mais y sobre 2 sobre 3 ao quadrado igual a 1. Então, o x ao quadrado ele é igual ao cosseno de t. E o x ao quadrado, o x sobre 2 é igual ao cosseno de t. E o y sobre 3 ele é igual ao seno de t. Agora, o x, vamos isolar aqui o x, né? O x é igual a 2 cosseno de t e o y é igual a 3 seno de t. E o t é um parâmetro. O parâmetro ele é um número real, tá? E só que ele tem um intervalo, ele vai de 0 a 2π. É uma volta completa. E o t ele é um ângulo, que está em radiano. Bem, nós já fizemos isso daqui, então nós temos agora que calcular o quê? O valor do parâmetro t nos pontos dados. Quais são os pontos? 2 e 0 e 0 e 3. Depois que eu tenho a equação da elipse na forma padrão, fica fácil de construir o gráfico dela. Tá? Nós vamos fazer aqui no quadro, que depois nós vamos fazer lá no GeoGebra. Então, como é que nós fazemos isso? Por que eu tinha que saber que o A ele é maior, é o semi-eixo maior, a medida do semi-eixo maior e o B é o menor? Para eu poder construir o gráfico aqui, olha. Então, como o A ele está embaixo do B, né, do Y, o A está embaixo do B, o A está embaixo do Y, então o semi-eixo maior vai estar sobre o eixo Y. E a medida dele é 3, então o centro é a origem, correto? 0 e 0. E eu vou ter os vértices, um vértice vai estar aqui para baixo e o outro para cima. Então, daqui para cá eu vou ter 3 unidades, então 0, 1, 2 e 3, então menos 3 é o ponto menos 3, que é o ponto... Aqui são os vértices da elipse, tá? O ponto A1 é o vértice, o primeiro vértice, e o ponto A2 é o segundo vértice, 0 e 3. E o semi-eixo menor, medida é 2. Então, daqui ele vai estar sobre o eixo x. Então, do 0 até o 2 e do 0 até o menos 2. Então, eu tenho o vértice B1 e o vértice B2. E nós precisamos agora encontrar quem? As equações do círculo oscilador nesses pontos 2 e 0. Então, o que é o ponto 2 e 0? É esse ponto aqui, ó. E o ponto 0 e 3? Esse vértice aqui, o B2, e aqui tem um outro vértice. E como é que vão ser as equações? Onde é que vão estar esses círculos aí? Tá? O círculo oscilador ele vai ser tangente nesse ponto e nesse ponto. Só que ele vai ser tangente ou ele vai estar para baixo aqui ou para cima. Só que ele vai estar sempre para o lado interno da elipse. Então, eu vou ter um círculo tangente aqui, desenhado para cá, ou vai estar aqui dentro, ou vai estar fazendo isso daqui. Vai depender dos valores aí que nós vamos calcular, o raio dele. E o outro círculo vai estar aqui ou para cá, certo? Então, nós temos que descobrir o valor do t nesses dois pontos. Então, vamos calcular primeiro aqui no ponto B2, no vértice B2. Então, eu tenho x2, y0. Então, eu vou usar essa equação aqui, ó. O x é 2, então eu vou ter x igual a 2, 2 igual a 2 cosseno de t, dividir tudo por 2 aqui, e vou descobrir que o cosseno de t é 1. Onde que o t vale 1? Onde que o cosseno de t vale 1? Quando o t for igual a 0 radiano. E aqui no ponto A2, tá? 0 e 3, 0 por x e 3. Então eu vou usar essa equação aqui, onde aqui tem um y, vou trocar o y por 3, então 3 igual a 3 seno de t, portanto, dividindo tudo por 3 aqui, o seno de t é 1. Logo, o t vai ser igual a π sobre 2 radiano. Onde que o seno de t vale 1? Quando o arco for π sobre 2. Então aqui eu já sei dois valores aqui para o ponto B, 2 e 0, e aqui para o ponto 0 e 3. Correto? E como que nós fazemos para encontrar essas equações? Então nós vamos ter que descobrir quais são as formas dessas equações aqui. Tá? Vamos continuar aqui do lado. Eu vou mudar aqui e já vamos para lá. Agora nós vamos calcular as equações do círculo oscilador. Então nós vamos ter um círculo oscilador aqui, tangente aqui no ponto B2, 2 e 0, que ele vai estar voltado para o lado interno aqui da elipse, e o outro aqui no ponto A2, 0 e 3, também vai estar voltado aqui para o lado interno da elipse. Para esse círculo aqui, a equação vai ser x menos x0 ao quadrado mais y ao quadrado igual a ρ1 ao quadrado. O ρ é o raio. E o centro vai ser x0 e 0. Então, o centro desse primeiro círculo vai estar sobre o eixo x. No ponto que está sobre o eixo x,
o x tem que ser um valor e o y tem que ser zero. E para o outro círculo, que o centro vai estar sobre o eixo y, a equação vai ser x ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a ρ2 ao quadrado, raio 2 ao quadrado, e o centro dele vai ser 0 e y0. Então, o ponto está sobre o eixo y, o x tem que ser 0. Então, nós precisamos primeiro calcular esse raio. Então, descobrindo o valor do raio, nós vamos encontrar as coordenadas do centro, tanto desse primeiro quanto do segundo. E o raio do círculo oscilador, ele é dado por essa forma. Ρ é igual a 1 sobre kappa. Kappa é a medida da curvatura. E essa curvatura, ele é dado por essa formulazinha aqui, ó. Kappa de t, ele é igual ao quociente do módulo da derivada do vetor unitário pelo módulo da derivada do vetor posição, o r de t. Então aqui eu vou ter t maiúsculo de t e r de t. E lá na aula 19 do CCVV, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, eu explico como é que se calcula essa curvatura. Daqui, essa é uma das formas, temos mais outras formas, vai depender dos dados que o problema fornece. E esse vetor tangente unitário, que é o t maiúsculo de t, ele é dado por quem? Pelo quociente da derivada do vetor posição, r' de t, pelo modo da derivada do vetor posição, r' de t. E quem que é esse vetor aqui, o r? Tem que calcular a derivada do r de t, certo? E quem que é o r de t? O r de t, ele é igual a quem? xi mais yj, ou na notação vetorial, que é usando esse símbolo aqui, r de t é igual entre esse símbolo x, vírgula y. E o x e o y são esses valores aqui, ó, nas formas paramétricas que nós encontramos aqui para a equação da elipse. Então, x é igual a 2 cosseno de t e y é igual a 3 seno de t. 2 cosseno de t e 3 seno de t. Então, eu tenho que derivar, isso aqui é uma função vetorial, também é um vetor. Eu tenho que derivar esse vetor aqui, ó. Como é que nós derivamos? Derivamos cada uma dessas componentes, ou seja, cada uma dessas funções aqui. Então, a derivada de 2 cosseno de t é a derivada, passo 2 para frente, a derivada do cosseno de t é menos seno de t, então vai ficar menos 2 seno de t. E a derivada do seno de t é o cosseno de t, então passo 3 para frente e cosseno de t. Então, eu tenho aqui a derivada do vetor posição. E eu preciso da derivada do vetor posição aqui e também preciso do módulo aqui e aqui. Então, como é que se calcula um módulo desse vetor aqui? O módulo, ele é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, a primeira componente elevada ao quadrado, a segunda componente elevada ao quadrado. Menos 2 seno de t ao quadrado vai dar menos 2 ao quadrado é 4, e seno de t ao quadrado é seno ao quadrado de t. 3 cosseno de t ao quadrado é 3 ao quadrado 9, e cosseno de t ao quadrado é cosseno ao quadrado de t. Então aqui nós temos um módulo da derivada do vetor posição. Nós vamos usar aqui e aqui. Então falta nós calcularmos o vetor tangente unitário. Eu já tenho o vetor r' de t e já tenho o módulo dele. Então, com esses dois valores aqui, eu consigo calcular o vetor tangente unitário. Então, aqui eu tenho o vetor r' de t, esse vetor, tá? Dividido pelo módulo dele que está aqui embaixo. Então, eu já tenho o vetor. Agora, nós temos que calcular a derivada desse vetor. Esse denominador aqui é um número, é uma constante, que eu vou trocar no t por um valor. E aqui eu tenho a derivada dele, então eu vou derivar menos 2 seno de t. A derivada de seno de t é cosseno de t, então eu vou passar o 2 para frente, o menos 2, então fica cosseno de t. A derivada do cosseno de t é menos o seno de t, então eu passei o 3 para frente, menos 3 seno de t. E essa constante ela vai ficar com o denominador, que nós passamos a constante para frente. Então aqui eu já tenho a derivada desse vetor, agora eu tenho que calcular o módulo dela, tá vendo? Fácil não, né? Tem muitos cálculos aí para serem feitos. Então, como é que se calcula o módulo desse vetor aqui? B. É o mesmo que nós fizemos aqui, ó. Pegamos as componentes, aqui eu tenho uma, esse valor dividido por esse é uma componente, e esse valor dividido por esse é outra componente. Então, vou pegar esse daqui e elevar ao quadrado. Vou pegar essa componente aqui e elevar ao quadrado. Vou somar e extrair a raiz quadrada. Quando nós temos uma fração elevada ao quadrado, nós elevamos o numerador e o denominador. Menos 2 cosseno de t ao quadrado vai dar 4 cosseno ao quadrado de t. Menos 3 seno de t, aqui, né? Esse denominador aqui, ó, elevar essa raiz ao quadrado, eu vou eliminar a raiz. Então, eu vou ficar só com essa expressão.
E aqui no denominador é o mesmo, então vou ficar aqui nesse denominador e esse vai ficar com o mesmo resultado. E aqui eu vou ficar com menos 3 ao quadrado, vai dar 9, seno ao quadrado de t. Como aqui nós vamos ter uma soma, né, soma de frações com o mesmo denominador, eu mantive apenas um único denominador aqui. Então aqui nós temos quem? A derivada do vetor tangente unitário. É essa daqui. E eu já tenho esse resultado aqui, né? Esse resultado, então, eu já vou pegar esse valor aqui, que é tudo isso daqui, ó, e vou dividir por esse. Vamos fazer aqui do lado, e já retornamos. Então agora nós vamos calcular a curvatura kappa, que é dada pela divisão do módulo da derivada do vetor tangente unitário pelo módulo da derivada do vetor posição, R' de t. Então, kappa de t, o módulo dessa derivada aqui do vetor tangente unitário, ele é essa expressão aqui, ó, raiz quadrada de 4 cosseno ao quadrado de t mais 9 seno ao quadrado de t. Eu peguei e separei o numerador aqui numa raiz e o denominador em outra raiz, que é 4 seno ao quadrado de t mais 9 cosseno ao quadrado de t. Uma raiz aqui, outra raiz aqui. Dividido por quê? Pelo módulo da derivada do vetor posição, que é essa expressão aqui, que é exatamente igual a esse denominador. Agora nós vamos pegar e dividir essa fração por esse valor aqui, então eu vou inverter essa fração e vou multiplicar. Quando eu inverter, eu vou multiplicar essa raiz por essa, como elas são iguais, eu vou eliminar a raiz. Então eu vou ficar com esse numerador aqui e essa expressão aqui sem a raiz. Então no ponto B2, de coordenadas 2 e 0, o t vale 0. Então t é 0, vou trocar o t aqui por 0, aqui, aqui, aqui e aqui. Então vamos ficar com cosseno de 0. Cosseno de 0, ele vale 1. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 4. Mas seno de 0, ele vale 0. 0 elevado ao quadrado dá 0. Então ficar com 9 vezes 0. Aqui no denominador eu vou ter o seno de 0, que é 0. Então ficar com elevado ao quadrado dá 0. Vai ficar com 0 aqui, que multiplica 4. E aqui o cosseno de 0 é 1. 1 elevado ao quadrado dá 1, multiplicado por 9. Aqui nesse numerador eu vou ter 4 vezes 1, 4, mais 0, 4. Raiz quadrada de 4. 2, e aqui embaixo no denominador fica com 9, então fica com 2 nonos. Então aqui no ponto B2, que é esse ponto aqui, né? Aqui, então eu vou ter a circunferência voltada para cá com essa curvatura. Agora vamos analisar nesse ponto aqui, o A2. Tem coordenadas 0 e 3, e o t vale π sobre 2. Então t igual a π sobre 2, k, que tem a expressão da curvatura, kappa de π sobre 2, então eu vou ter aqui raiz quadrada de 4 cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 ele é equivalente a 90 graus. E o cosseno de 90 graus é 0, elevado ao quadrado dá 0, multiplicado por 4. Mais seno de π sobre 2, π sobre 2 90 graus, seno 90 graus é 1, elevado ao quadrado dá 1, multiplicado por 9. Aqui embaixo eu vou ter também o seno de π sobre 2, vai dar 1 ao quadrado 1 vezes 4, e aqui o cosseno de 90 é 0, elevado ao quadrado 0 vezes 9. Fazendo essas contas aqui, vai zerar aqui e vai dar 9. Raiz quadrada de 9 é 3. E aqui embaixo vai dar 4, aqui 0. Então vai ficar com 4 no denominador. Então a curvatura neste ponto aqui é 3/4. Agora vamos calcular o raio. O raio é ρ igual a 1 sobre a curvatura, ou seja, é o inverso da curvatura. Quando eu tenho uma fração que o numerador é 1 e eu tenho um denominador aqui, eu vou inverter essa fração. Então vou pegar o raio 1, que é o ρ1, 1 dividido por 2 nono, então vai dar 9 meios o raio 1, que é ρ1. O raio 2, que é ρ2, é 1 dividido por 3/4. Invertendo, vamos ficar com 4/3. Agora precisamos calcular o centro dessa curvatura aqui, desse círculo oscilador. Então no primeiro ponto, no B2, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o centro, ele vai ser quem? O valor do x aqui, menos o x0. Aliás, menos o raio, né? Então, vou pegar o 2 menos esse raio aqui, o raio 1. 2 menos 9 meios vai dar menos 5 meios. O raio 2 é 4/3. Então, qual que vai ser o centro, né? Então, o centro aqui, o centro para essa daqui vai ser quem? O centro 1, ele vai ser igual a menos 5 meios e 0. E o centro 2... O centro 2 vai ser igual a 0 e o valor do y é 0. Quem que é o y0? É esse 3 menos o raio, que é 4/3. 3 menos 4/3 vai dar 5/3. Então aqui eu vou ficar com
5 terços. Eu vou ter um centro aqui, né, no negativo, menos 5 sobre 2 é menos 2,5, então vai estar para o lado de cá. E aqui eu vou ter o outro no 5 terços, 5 terços é positivo, então vai estar mais ou menos por aqui o outro raio. Agora vamos encontrar as equações dos círculos osciladores. Então no ponto B2, neste ponto aqui, é x menos x0 ao quadrado mais y ao quadrado mais ρ1 ao quadrado, raio 1 ao quadrado. Então vou chamar aqui círculo 1, x menos x0. x0 é menos 5 meios. Então esse menos com esse menos aqui dá mais 5 meios ao quadrado. Y ao quadrado igual ao quem? O raio 1 ao quadrado. 9 meios ao quadrado vai dar 81 quartos. Agora vamos para o círculo 2. Isso está aqui nesse ponto aqui. Ó. A2, né, é x ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a ρ2 ao quadrado. Então fica o x ao quadrado mais y0, 5 terços, y menos 5 terços. Quem que é o raio? 4 terços. 4 terços ao quadrado é 16 nonos. Bem, agora nós vamos lá para o software GeoGebra e construir os gráficos da elipse, está aqui a equação dela, e dos dois círculos osciladores. Um que vai ser tangente nesse ponto B2 e outro no ponto A2. Estou aqui com o GeoGebra aberto e no campo de entrada eu vou digitar a equação da elipse. Vou chamá-la de elipse. Elipse. 2 pontos. 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 36. Ele construiu para nós a elipse aqui, olha só. Vou mudar a cor dela, vem aqui em cima, na janela, eu vou mudar ela aqui para vermelho. Agora vamos entrar com o ponto B2. Ponto B2, B underline 2, igual a coordenada do ponto B2 é 2 e 0. Vamos construir agora o círculo oscilador que é tangente nesse ponto aqui B2. Está aqui, B2. A equação desse círculo aí eu vou chamar círculo 1, círculo underline 1, 2 pontos. A equação é entre parênteses x mais 5 meios. Tudo isso daqui elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado igual a 81 quartos. Ele construiu o círculo aqui. Vamos colocar esse círculo aqui na cor azul. Está aqui o círculo. E o ponto B2 também vou deixar ele na cor azul. Agora vamos construir o ponto A2. A underline 2 igual a as coordenadas do ponto A2 são 0 e 3. Dou um enter, ele marcou o ponto A2 aqui em cima, vou mudar a cor dele, clicar nele aqui e vou mudar para uma cor verde escuro. Agora vamos construir a equação desse círculo oscilador que é tangente ao ponto A2. Então a equação vai ser x elevado ao quadrado mais, entre parênteses, y menos 5 terços. 5 dividido por 3, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado, igual a 16 nonos, 16 dividido por 9. Então ele já construiu aqui o círculo e vamos pintar ele de verde escuro e vamos dar um nome aqui, que nós não demos nome, né? Então vou clicar aqui com o botão direito, renomear, vou colocar lá círculo underline 2. Agora vamos marcar o centro da circunferência 1. Qual que é o centro da circunferência 1? É menos 5 meio. Então vou colocar C maiúsculo, C underline 1, igual a menos 5 dividido por 2 e 0. 0. É isso. Ele marcou aqui o ponto, está em azul. Agora vamos construir o centro da circunferência 2, que é mais 5 terços. Então, vou chamar C underline 2 igual a 0,5 dividido por 3. Está aqui o C2, só vou pintar ele aqui de verde escuro também. Então aqui nós temos o círculo 2, esse daqui que ele é tangente no ponto A2 de coordenadas 0 e 3. E nós temos aqui o círculo 1, o centro dele está no ponto 2, menos 2,5. Ele é tangente do ponto B2 de coordenada 2 e 0. Então esse círculo maior aqui.
e esse outro círculo menor. Bem, com isso encerramos essa aula. E você que não está inscrito no canal, faça o favor, vai lá, se inscreva, deixe seus comentários e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Ropelato.